para fazermos algumas considerações. Existe uma lei natural que cada um de nós cria, por projeção, o seu ambiente. Cada um de nós tem um ambiente que se projeta, que você projeta. Também é certo que nós, nesta vida, somos dominados pelos sentidos. Então, o ilusório nos parece verdadeiro. E aquilo que, de fato, é verdadeiro, nos parece ilusório. Nós estamos trocando as coisas, não só vocês, eu também, e temos que prestar muita atenção, porque esse erro nos leva a contrariar o sentido da nossa vida. É desse erro ali que nasce o medo excessivo que nós temos pela morte. É dali, muito grudados aos sentidos, às coisas materiais, temos dificuldade para nos desprender. Custa abrir a mão daquilo que temos e nos preparar melhor para uma educação para a morte. Eu preciso aprender a desprender, a desaprender, correto. Eu preciso aprender a desaprender. Nós aprendemos tantas coisas que não são tão necessárias assim. É verdade que todos sentem. Nós queremos viver, é um instinto que está em nós, o instinto da vida. Nós queremos viver, mas é verdade que nós não encaramos a morte no seu devido lugar. Nós que somos aqui do Ocidente, não encaramos a morte como deveríamos enfrentar. É sobre isso que quero falar hoje. Amigos, é certo que os mortos nos falam. Existem provas de tudo quanto é tipo. Gravadores, experiências de fronteira da morte muitíssimas. Psicografias, instruções, inclusive congressos de especialistas que captam vozes dos mortos. Dentro da própria Igreja Católica, esse Padre Vivo, grande cientista, os mortos nos falam. Isso é certo. Diz ele que fica encantado pela literatura que ele encontrou. É abundante. Segunda coisa que eu quero aqui mencionar. É certo que nós temos dois corpos. Um material e um espiritual. Um físico, o outro perispírito. Corpo do espírito. É certo isso. Este aqui não é espírita, não é religioso, é um especialista norte-americano, diretor de cursos de parapsicologia, é um clássico da parapsicologia mundial, e diz o seguinte: a maior prova da existência de qualquer fenômeno é a sua ocorrência através de repetidas observações. Somente por meio de tais experimentos analíticos, razoavelmente cuidadosos, cheguei à conclusão
indubitável da existência do segundo corpo. E tem vários, não são padres nem espíritas, fora. O segundo corpo, nós o temos. E talvez vocês também, como este senhor, viagens fora do corpo, também nós fizemos as nossas. Eu me lembro de ter feito algumas, e os grandes especialistas de hoje confirmam que, por exemplo, no sonho, você pode fazer uma viagem fora do corpo. E quantas vezes alguns fazem? Alguns se preparam. Inclusive, há cursos na Europa, nos Estados Unidos, para aqueles que querem aprender a sair fora do corpo e viajar pelo mundo astral. Isso é possível. Não só é possível, como está documentado a existência do segundo corpo, que muitos chamam de aura. Mas o Espiritismo chama de perispírito. São Paulo Apóstolo fala, nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou com o corpo de carne. Ele ressuscitou com o seu perispírito. O corpo de carne que morreu na cruz foi enterrado. José de Arimateia e Pedro e Simão, com medo que arrastassem o corpo de Jesus pelas ruas, o colocaram num túmulo. Afinal, foi o sacrário do maior espírito que apareceu sobre a terra. Mas Jesus ressuscitou o seu segundo corpo, que é bem mais leve, que ultrapassa. Por isso ele entrou onde estavam os apóstolos, com todas as portas fechadas. Por isso os que iam para Emaús não o reconheceram, porque ele estava um pouco transformado. Só mais tarde o reconheceram. Nós temos um segundo corpo. Esse segundo corpo, nós o encontramos no sonâmbulo. Sonâmbulo é aquele que se levanta de noite e, dormindo, caminha, sem se machucar. O que significa isso? Que há um desdobramento do espírito, que por causa das propriedades e irradiações do fluido desse segundo corpo, o sonâmbulo caminha. Tem êxtase e dupla vista. Isso é um fato mundial, reconhecidos por todos. Watson, um grande cientista inglês, que escreveu sobre a evolução das espécies. O livro dele era As espécies se afastam indefinidamente daquelas que as originaram. Tem razão. Ele tornou-se cristão, ele tornou-se espírita por causa do sonambulismo. É certo que nós temos sonambulismo, aliás, os sonâmbulos que nós temos é uma prova que nós temos o segundo corpo. O Dr. Modi, escrito M-O-O-D-Y, vocês podem encontrar no seu celular mais tarde, aqui não pode. Em outras ocasiões, vocês vão ver que foi um grande estudioso. E, através de milhares de casos feitos no mundo todo, ele descobriu que as pessoas que estão na fronteira da morte, isto é, com um pé cá e um pé lá, o segundo corpo deixa o corpo doentio e percebe tudo o que os médicos dizem, o que os médicos fazem, e todas as pessoas que vão lá e falam, mesmo inconsciente, o espírito reconstitui.
milhares de casos. E quando esses fatos se verificam em quantidade, é uma prova que há uma convergência. Quando a convergência de testemunhos, de fatos, é porque a realidade tem existência. Tom Modi descobriu, através das pesquisas que ele fez, milhares, o livro dele é A Vida Depois da Vida. A Vida Depois da Vida. Era americano. Descobriu que os que estavam na fronteira, o espírito saía fora do corpo só quando o corpo morresse, ele se desligava do corpo e seguia seu caminho no plano astral. Nos acidentes acontece isso. Ó, maravilha da criação! O corpo de quem sofre um grande desastre cai fora do corpo. Nas crianças em situações difíceis, as crianças que estavam sendo levadas para a câmara de gás na Polônia, na fila do corredor da morte, elas desenhavam na parede uma borboleta, que é a borboleta, uma ruga, uma crisálida que morre para depois voar. E a borboleta é sinônimo em grego de espírito. Então essas crianças, em situações difíceis, diz Modi, e outros, vários, o segundo corpo sai fora. E ele, que é o centro da nossa vida, ele que é tudo, que o corpo físico não é nada. Percebem que além daquilo lá, que depois da câmara de gás, tem uma vida bonita e eterna, que vale a pena sofrer um pouco. As crianças fizeram isso. Esse Modi foi um grande investigador sobre este assunto e também confirma. Nós, muitas vezes, saímos fora do nosso corpo físico e empreendemos uma viagem através dos sonhos. Se você sonhar que está... Quantos, talvez, de vocês já verificaram isso? Estamos voando, fazendo pulos imensos à noite. Me acordo assustado, pesadelo, até a gente pensar que eu morri. É porque a gente esteve fora do corpo físico e entrou muito depressa no corpo físico. Dá esse sobressalto. Se eu estiver sonhando que estou em cima, uma coisa bonita, e de repente aparecer um deserto, eu acordo precipitado e percebo que meu corpo está muito coberto, está molhado de calor. Então, meu cérebro transferiu no sonho essa sensação de calor num símbolo. Transfere. Então, meus amigos, é certo que nós temos segundo corpo. E segundo corpo, em outras palavras, significa somos imortais. Imortais. Por que a igreja há tanto tempo não falou isso nos púlpitos?
Porque ainda não faz. Alguns já começaram. Estamos vivendo, nesse assunto, uma grande realidade. E é por isso que eu levei esse assunto para a noite de hoje. Para trazer algumas coisas úteis para a nossa vida. Porque, na realidade, nós vivemos tristes com essa morte. A gente vê, principalmente esses mais velhos, que não aprenderam a lição que os orientais aprendem, que morrer, afinal, é uma evolução. Deus criou esse mundo com suas leis, um sistema sustentável. Enquanto mundos morrem, outros aparecem. Esses dias encontraram mais 2 mundos. Enquanto um morre, outro nasce. E Deus dirige toda a sua criação no rumo da evolução. Por incrível que eu diga para vocês, segundo esse autor aqui, vocês encontram, os 3 vocês encontram na internet. Os mortos nos falam o que há além da morte, viagens fora do corpo. Segundo esses autores, então, nós temos um segundo corpo. E podemos dizer, ó Deus, que coisa bonita tu fizeste. Tu me fizeste participante da tua criação. Eu sou eterno. Isso eleva o nosso espírito. Isso dá mais sentido à minha vida. Para enfrentar os problemas do dia a dia. Quando Jesus desceu da montanha, no Evangelho, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou quando desceu da montanha. Quem são os pobres de espírito? Em grego, to pneumati. Os pobres de espírito são os desapegados dos bens terrenos, interiormente. Nós não devemos, se quisermos morrer bem, nos agrudar às coisas terrenas demais. É preciso trabalhar, é preciso ganhar dinheiro, correto, mas não se apeguem demais às coisas materiais, porque ao chegar à morte a gente sente a tristeza. Nós temos que nos preparar, que isso aí é ilusório. O dinheiro é ilusório para quem morre. Não vale mais nada. O que vale são outras coisas. Uma cabeça bem formada, uma educação consciente e responsável. É difícil. Eu sei que é difícil. Depois Jesus, continuando o seu sermão, disse: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem, em grego, penteontes, está escrito. E no latim, qui lugent. Verbo lugere, vem a palavra luto. Lugere, luxi, lutum, lugere. É o verbo latino. E esse luto, que Jesus disse que nós seremos consolados, previa isso. Que nós devemos lamentar um pouco, chorar a morte de nossos queridos, mas nós vamos encontrá-los. Nós vamos vê-los nos primeiros dias, logo após a nossa morte. Infelizmente, a nossa cultura, quando vê a crepe de um caixão, muitos que se dizem cristãos perdem todo o sentido da vida. Olha, e termina em fastídio. Esta vida terrena
quem não tem uma base espiritual. Este autor, o que há além da morte, todos três, gente não é qualquer escritor, são gente profunda, que tem método. Eu dei aula há muitos anos de metodologia da pesquisa na universidade e percebo um método correto, método experimental, que dá para dar atenção e concordar com o que eles dizem. Vocês também encontram o irmão X, Humberto de Campos, num artigo sobre a morte, ele dá alguns conselhos. Evitar as drogas, evitar o álcool, evitar os exageros, que sempre nos prejudicam. E este aqui, Leadbeater, o inglês, diz o seguinte: quando digo ignorância, é que nós, não estou dizendo que nós somos bobos ou nada disso. Estou dizendo que não entendemos o assunto. Muitos, por ignorância, diz ele, sofrem. Porque aquilo que nós aprendemos sobre a morte são tradições da Idade Média, onde a igreja ensinava, desculpe dizer a palavra aqui, tinha que assustar os fiéis para que se comportassem direito. Então inventava o dia de ira, o dia de terror, que se morir em pecado ia para o inferno, para fazer com que essas pessoas fossem se confessar. Essa tradição está conosco. E ainda com algumas coisas paradoxais, ou seja, contraditórias. Aquilo que nós dissemos aqui, sobre os mortos nos falam, nós temos o segundo corpo, nós temos a eternidade da alma e, além disso, Jesus disse que nós seríamos consolados. Quem lê esse livro, ele muda de ideia. Quem quiser lê-lo está na internet. É só Os Mortos Nos Falam. Então, eu estava dizendo que nós aprendemos certas coisas erradas. Eu vou tentar aqui resumi-las. Irmão X, Humberto de Campos, já deu algumas. Não fume, não use drogas. E hoje, gente do céu. Não tome álcool, gente do céu. Não bate em mulher, meu Deus. Está feio. Está feio. A gente, na televisão, nem vou falar que a gente está ouvindo por esses dias. Nós vamos ter o Brasil salvo, vamos salvar o país. Porque todo mundo vai resolver os problemas do nosso país. A gente percebe isso. Mas são promessas forjadas, são testemunhos que pegam de pessoas não espontâneas. Ah, foi um grande homem, está sendo pago para falar isso. Nós não podemos fazer isso. Uma vida desregrada e fictícia, ou seja, falha, sem sentido, atropela o sentido da vida e ofusca a evolução da criação. A morte faz parte da evolução. E nós somos convidados a fazer parte dessa criação. Embora eu entendo perfeitamente que todo mundo quer viver. Sim, todo mundo quer viver.
A vida física, ela é necessária. A vida física não só é necessária, como é aqui que nós aprendemos a conviver. A vida é necessária porque aqui nós nascemos e aqui nós morremos. Aqui nós morremos para nascer de novo. Então, continuando, os erros que nós fazemos a respeito da morte. A morte é o fim de tudo. Para alguns céticos, ateus, diz ele, essa escravidão mental é o pior dos erros. É fatal, porque ela contraria a evolução do universo. A evolução do universo é uma lei de Deus. A natureza, diz ele, não faz saltos. Ela trabalha gradualmente. Portanto, ninguém fica capeta num de repente. E nem vai para o céu, assim, um dia para o outro. É preciso semear. Quando eu era pequeno, no seminário, vivíamos atormentados. Porque os padres disseram para nós que quem morria em pecado mortal, íamos para o inferno. E um cara novo, 15, 16 anos, ele quase comete pecado mortal todo dia nessa idade. À noite se fazia fila para se confessar. A gente sabia qual era o pecado. Isso prejudicou. São essas coisas. Então, esse critica a Igreja Católica que ensinou isso. Eu sou católico, mas eu prefiro a doutrina espírita. Posso ser católico, vou na missa de vez em quando, vou lá ver muita gente na Santa Inês, muita gente, igreja cheia, quem vai lá vê isso. Mas a igreja não me proíbe eu vir aqui. Porque o que o Espiritismo ensina é correto. E a igreja vai ter que aprender do Espiritismo alguma coisa. Se quiser sobreviver com mais garantia, com mais confiança, com mais alegria dos homens. Diz ele, nada de tristeza, nada de luto. Quando morre alguém, vestir-se com o melhor traje, com um traje especial, pois esse que morreu passou para um plano celestial. O pesar é fruto da ignorância. Pesar, meus pêsames. Um sofrimento desnecessário, uma energia negativa que vai contrariar o espírito que partiu. Ele está presente, ele está em tudo quanto é lugar, ele está no nosso apartamento, está lá no enterro dele. O que vocês acham? O espírito não tem esse corpo pesado. É rápido que nem o pensamento. O pesar é fruto da ignorância. De nada serve a choradeira. Na Idade Média se convidavam as mulheres para chorar, para dizer que afinal o cara era grande homem, perdeu. Nada disso.
Fazer túmulo no cemitério é besteira. Sabe por quê? É sinal de orgulho. É o último orgulho da vida. Fazer túmulos ricos no cemitério. Não tem nada no cemitério. Tudo está vazio. Só tem coisas em putrefação. Padre da Igreja Católica, vivo, maior conferencista hoje no mundo. Esteve recentemente em Londrina. Se vocês procurarem a palavra cronovisor, vocês vão conhecer eles, vocês vão saber quem é esse François Brunner. Brunner. Os mortos nos falam. Ou procurem a palavra cronovisor, que é onde se capta as vozes dos mortos. Nada de túmulos, nada de choradeira. Amigos, devo terminar essas minhas colocações fazendo uma volta àquilo que nós dissemos no começo. Qualquer um de nós, através de uma lei natural, cria por projeção a sua história. E disse também que nós, preocupados com o sensorial, o ilusório, por verdadeiro e o verdadeiro por ilusório. Trocamos os papéis. E é daí, nessa troca, de estarmos muito agarrados às coisas da terra, devemos dizer o seguinte. Eu devo dizer o seguinte a vocês que estão me ouvindo. Talvez seja o mais velho aqui. Nós temos que se desprender das coisas que temos. Eu estou muito grudado nesses livros lá em casa. De vez em quando eu penso, para quem vai ficar? Os filhos vão botar fora, vão queimar. Que hoje em dia não dão valor a essas coisas. Mas eu tenho que me desapegar. Eu tenho que me desapegar. Se tiver algum dinheirinho, diz o irmão X, Humberto de Campos. É, né? Humberto de Campos. Um grande escritor brasileiro. Gaste-o antes de morrer. Faça uma caridade antes de morrer. Ajude alguém antes de morrer, em vez de fazer túmulo no cemitério. Que não tem nada. Não tem nada. O coitado que morreu vai ficar triste de ver aquilo. Ele vai se sentir prejudicado na sua nova vida. Amigos, nós somos espíritos, todos peregrinos, retornando à casa do Pai. Para que tanto orgulho, se Deus nos fez iguais? Sem morte não há vida. São muitas as moradas na casa do meu Pai. Antes de partir, disse aos seus amigos, que o acompanharam durante alguns anos na sua evangelização: não se perturbe o vosso coração. Estarei convosco até o fim dos séculos. E digo mais, há muitas moradas na casa do meu Pai. E para terminar, recordar aqui que uma vida desregrada, fictícia, sem nenhum desprendimento, agrudados às coisas desta terra,
nós vamos ter uma morte mais difícil. E todos eles, ninguém sofre ao morrer. É maravilhoso morrer, isso aqui. Todos aqueles que o Dr. Molde consultou se encantaram com aquilo que viram. Depois, quando retornaram à vida, que estava nas fronteiras da morte, disseram, nunca vi coisa tão bonita. E eu, esses dias atrás, falei com um cara que teve esse problema. É isso aí. A minha mãe, coitada, sem as duas pernas, no hospital ela disse para mim, estou contente em morrer, para não incomodar mais vocês. Estou vendo o meu pai, está vendo o seu marido. Ela me disse, não chorem, só cuida das tuas irmãs e dos teus irmãos que tu é mais velho. Ela me falou consciente disso. Dia seguinte morreu. Sem duas pernas. Isso é a realidade. Deus fez as coisas muito bonitas e não podia fazer do homem da obra-prima da sua criação. Esse ser inteligente morrer como alguns pensam. Como o corpo vai envelhecendo e perde ouvido, perde de vista e outras coisas mais, a gente sente isso. O corpo, o espírito cresce. Eu hoje compreendo mais a vida do que quando tinha 30 anos. Estou mais feliz da vida e a morte e aquelas coisas que eu tinha que me ensinaram, eu aprendi, estou aprendendo, aprender a desaprender, que me ensinaram muita coisa errada. Eu peço desculpa pelo assunto que eu tratei, mas eu vou desejar a mim e a vocês todos uma eternidade feliz. Obrigado. Ouvindo o seu livro, eu penso que eu já não sou tão maluca assim, porque eu penso como ele falou aqui hoje, desde que eu era menininha garotinha. Morte não é triste. Morte é bom. Então eu não sou maluca. Nós sentimos um pouco, é verdade. Ninguém quer morrer porque nós a temos um falta, instinto é o de sobrevivência. apego. Mas nós temos que tirar da cabeça que nós sofremos. Eu esqueci de dizer que quando nós estamos na agonia e dá aqueles espertores, que o corpo começa a se mexer, o espírito já está fora. É que nem quando eu limpo um cascudo, depois de estar morto, já ainda na panela ele começa a se mexer. Isso é próprio do corpo físico, dos nervos. O espírito já está fora. Glória a Deus. Então vamos fechar os olhos e agradecer a espiritualidade, esse grande aprendizado da noite de hoje. Vamos assim orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana. Até o próximo encontro.